É, família palmeirense, né? A mídia de todo o Brasil discutindo aí, né? O que patamar o Palmeiras chegou, né? Podendo ganhar Campeonato Brasileiro, podendo ganhar Libertadores. Ok, perdeu esse jogo para o Flamengo, mas mesmo assim ainda continua líder do campeonato, né? Sem desespero. E para muitos o Palmeiras é o time a ser batido essa temporada, né? Fez uma grande partida contra o Flamengo no Maracanã, né? Mesmo o Maracanã lotado, né? O Palmeiras não sentiu pressão, foi para cima, né? Teve mais posse de bola, teve mais atitude, né? Eu acho que até não merecia a derrota, né? Apesar do que o juiz fez com o Palmeiras, né? Prejudicando em dois lances cruciais, né? No gol do Flamengo, num pênalti não marcado para o Palmeiras. Mas eu acho que o Palmeiras está no caminho certo, pessoal. O Palmeiras está no rumo certo, né? A expectativa do torcedor é que continue com esse mesmo desempenho. Se manter esse mesmo desempenho, dificilmente perde o Campeonato Brasileiro e tem grandes possibilidades de conquistar a Libertadores. Libertadores essa inicia nessa quinta-feira contra a LDU na altitude. É um jogo complicado, mas o palmeirense sabe que pode voltar de lá já com meio caminho andado, né? Quem sabe uma bela vitória. Vamos acompanhar o vídeo aí, pessoal. O crédito do vídeo vai para o programa do Galvão, né? Galvão e Amigos, né? Da Esporte na Band. Link da descrição. Vamos acompanhar aí. Tudo igual não tá, não. Tudo igual não tá, não. Tudo igual não tá, não. Tá na posição, porque o Cruzeiro tirou pontos aí. O Cruzeiro tá 5 pontos atrás do Palmeiras, ele tava 8 pontos atrás. Ele fez os 3 pontos dele e o Palmeiras não fez. Então, o Palmeiras tem 61 pontos com 28 jogos, presta atenção no número de jogos, e 19 vitórias, por isso ele aparece em primeiro. O primeiro critério de desempate em pontos é o número de vitórias. O Flamengo tem 61 pontos em 28 jogos, os mesmos 28, aquela diferença de Flamengo e Palmeiras terminou, que era uma coisa que confundia um pouco a cabeça das pessoas, e está ali com os mesmos 61 pontos. O Cruzeiro tem uma situação um pouco mais difícil, porque ele está 5 pontos atrás do Palmeiras, 5 pontos atrás do Flamengo e já tem 29 jogos. Tem 56 pontos, então são 3 pontos aí possíveis que ele pode perder em relação aos outros dois. E vem o fenômeno do Mirassol, que coisa espetacular, rapaz. Que coisa espetacular. 29 jogos, 52 pontos. Só no foi São Paulo ontem, né? 3-0, mas não toma conhecimento do adversário. É impressionante a campanha do Mirassol. É um encanto, absolutamente um encanto. Agora nós vamos lá no comparativo, que aí tudo igual no topo. Vamos ver? Palmeiras, 28 jogos, Flamengo, 28 jogos. Empatou. Palmeiras, 19 vitórias, Flamengo, 18 vitórias. Vantagem do Palmeiras. Palmeiras marcou 53 gols, o Flamengo continua sendo o time com o maior número de gols marcados, 56. Gols sofridos, o Palmeiras tem 26 e o Flamengo continua sendo o com o menor número de gols sofridos, com 15. Quer dizer, a única vantagem que o Palmeiras leva ali é aquela que acaba decidindo a classificação, quer dizer, porque já durante muito tempo, o Lucha, Falcão, vocês como jogadores, o Ricardo Rocha, Vitória importantíssima à frente, né? Por isso que é líder da competição, né, pessoal? Durante muito tempo, e a gente metendo na boca mesmo, Bodão, Maurinado e eu, durante muito tempo o primeiro critério era o saldo de gol. Mudou recentemente, que era o saldo de gol. Se fosse aí no saldo de gol, o Flamengo estaria na frente. Mas tem 10 jogos para cada um, nós vamos mostrar os jogos que faltam. Faz tanta diferença assim, essa vitória a mais que o Palmeiras tem em cima do Flamengo? Quem é que quer falar? Pode falar. Faz uma pequena diferença, que na realidade não é pequena, porque se o Palmeiras não perder nenhum jogo, é campeão. Depende dele. A grande diferença, nós falamos no programa passado, que quando o Flamengo perdeu 6 pontos em relação ao Palmeiras, porque perdeu o jogo dele e o Palmeiras ganhou dele, não, o Flamengo empatou, sei lá. Nós falamos assim, o Flamengo não depende mais só de si. Agora, mesmo com o mesmo número de pontos, Lucha, o Palmeiras depende só dele. Claro que o Palmeiras, se ganhar, é o campeão. Se não perder. Então o Flamengo tem que esperar que o Palmeiras perca. Agora, não dá para cravar que o Palmeiras vai ganhar todos os jogos. Do jeito que está o campeonato, velho, vamos mostrar já. Não tem chance. Do jeito que está o campeonato, para todo mundo ganhar 10 jogos em seguida, é difícil, não, Ricardo? Muito difícil. Eu vejo
é o seguinte, Galvão, o Flamengo teve 2 jogos que foram fundamentais, que é o clássico com o Botafogo e a vitória do Palmeiras. Foram 6 pontos que a gente, quando falou aqui, tinha dúvidas. O jogo contra o Botafogo, o Flamengo ganhou jogando bem e ganhou jogando bem contra o Palmeiras. Me permita dizer que foram 9. Os 3 pontos em cima do Botafogo, com o clássico da tradição. Você veja que o Bahia faz uma campanha belíssima, muito melhor que a do Vitória, que está brigando, está na zona do rebaixamento. No clássico do Bavi deu vitória em cima do Bahia. Clássico é clássico. Exato. É outra coisa. Mas eu falo em 9 pontos, foram 3 em cima do Botafogo e 6 no jogo com o Palmeiras. Se o Palmeiras ganhasse ontem, teria feito 6 pontos em cima. Não é isso, Lucha? Assim, eu acho que vai acontecer muita coisa, mas o Palmeiras tem uma vantagem. A vantagem sempre pode dar uma conquista de campeonato, você tem que trabalhar com ela. E acho que vai fazer a diferença do Flamengo e o Palmeiras, não está dentro dessa competição, está na outra competição, que é a Libertadores. Como é que você vai jogar um jogo decisivo no Campeonato Brasileiro e depois você vai jogar na Libertadores? Onde é que você vai optar para poder ter a revezamento que vai fazer? Então aí que vai decidir como é que eu vou fazer agora. O Flamengo vai jogar com o Racing. O Flamengo já tem jogo quarta-feira com o Racing, com obrigação de vencer e vencer bem, porque a decisão é lá no campo do Racing. E o Palmeiras, olha, quem já jogou lá, sabe quem já foi fazer jogo lá, sabe? É um horror jogar lá. Então, o Palmeiras com a LDU. Então, acho que aí vai ser a decisão dos treinadores, da comissão técnica, de fazer uma avaliação, como é que eles vão traçar esse caminho, para poder saber onde é que nós podemos fazer um revezamento. Vai ter que ter um revezamento. São jogos decisivos, então vai ter que fazer um revezamento. Onde é que vai ter a condição de poder fazer esse revezamento? Mas ninguém em sã consciência conseguiria cravar sentado aqui com 1 milhão de pessoas do lado de lá, dizer: fulano vai ser campeão. Eu duvido alguém falar isso. Não tem condição. Eu acho que vai ser um jogo vai ser um trabalho, Galvão. Provocado, hein? Você gostou, né, Falcão? Eu acho que vai ser um trabalho de comissão técnica, de análise, bem feita, para você tomar a decisão. Aquela que corre risco, mas vai ser tomar uma decisão. Eu vejo, assim, olhando a competição, eu vejo o Flamengo podendo agir melhor contra o Racing no jogo em casa do que o Palmeiras com a LDU no jogo lá fora. Na altitude, né? Eu acho que aí... A LDU é um time de tradição, já vencedora de Libertadores. O Racing perdeu um jogador importante. De Quito não é fácil também, não. O Racing perdeu 2 jogadores importantes. Eu acho que se alguma tomada de decisão com essa possibilidade de jogar em casa. Não é mole, não é fácil, é jogo fácil. Mas é onde você pode correr, fazer alguma coisa. Só pegando o gancho do Marco Antônio aqui, que falou uma coisa que eu acho que é fundamental, né? Não só do futebol, do jogão que foi o jogo Flamengo e Palmeiras, foi um jogo que dá... O erro de arbitragem também pertence a clássico. Isso é engraçado. Todos os clássicos têm erro de arbitragem. Não é de hoje, desde 1900 ultimamente anda demais, né? Anda demais, mas desde 1900 antigamente. Você fala, o juiz roubou. E é até engraçado porque a torcida crescida agora. Juiz ladrão, mas ninguém estava vendo o jogo, só era rádio. Não estava vendo o jogo, mas todo mundo falava, juiz ladrão, que não sei o que, você fica ladrão, sem vergonha. Era assim que o futebol fazia torcedor. Então, acho assim, seleção brasileira, num clássico da importância que teve e o nível que teve de futebol, o Palmeiras e Flamengo. Só o Pedro seja um jogador para jogar na seleção brasileira hoje. Era o único convocar, dos que estavam jogando. Só também o tem Pedro. Estrangeiro de monte, né? Só o Pedro. Então, quer dizer, olha só, nós falamos de futebol, voltou, tá? Mas eu quero ver a nível da seleção, jogar um clássico da importância desse nível, jogo como foi, e aí você... E aí quando você vê, Bodão, ele fala, você tem 6 estrangeiros de um lado, 5 estrangeiros do outro, também, muito. Também mas faz uma todos os times, né, do mundo têm isso. Os grandes times da Europa, da Espanha, isso é normal no futebol. Não, mas eu concordo com o que você fala. Mas eu não concordo no Brasil, não. Você ter 7 estrangeiros, 8 em um time, eu não concordo, não. E aí a gente está pagando. A gente está saindo do sub-20. Os jogadores jovens, alguns de time grandes, estão sendo vendidos, ok, porque estão jogando em time grande, Bodão. Bodão, a gente vai pagar lá na frente. O que a gente está fazendo com o futebol brasileiro, a gente vai pagar lá na frente. Posso falar, Bodão falou uma coisa razão, Paulo Roberto Falcão, que jogou, foi o rei de Roma. O futebol campeonato italiano era o principal do mundo, mas era uma vaga para estrangeiro. Quando você foi, nos anos 80, mudaram para 2 vagas de estrangeiro. No ano seguinte, 81 e 82. Mudaram para 2 vagas de estrangeiro, eles ainda aturaram. Aí mudaram para 3 vagas de estrangeiro, sabe o que teve? Teve greve. Os jogadores italianos fizeram greve, porque querem acabar com o nosso futebol. Porque entendiam. A razão que é administrar o elenco. O Palmeiras vai quinta-feira lá fora e tem o Cruzeiro no domingo.
O Flamengo vai na quarta, joga em casa. O Flamengo vai na quarta e vai para Fortaleza. Mas, então, aí a gente pode pegar o assim, Fortaleza brigando, desesperado. Tá, mas quem tem mais elenco para administrar isso que o Luxemburgo está falando? Eu acho que até o Flamengo tem mais do que o Palmeiras. Mauro, preciso fazer 2 times mistos aqui, um lá, um cá. Acho que para Libertadores vai ser misto nenhum. Acho que esses 2 jogos, força total. O resultado desses 2 jogos acaba por fazer diferença na sequência do campeonato. Galvão, na Libertadores, outra complicação para os brasileiros. Tanto o Racing como a LDU não jogam mais nos seus países os campeonatos regionais. Já parou. Parou tudo, eles vão jogar só a Libertadores, as semifinais. Sabe eles vão estar só se preparando para Há um desespero argentino. Imagina a guerra que vai ser. Há um desespero argentino, porque desde 2019, 19, 20, 21, 22, 23, 24, são 6 anos que só dá time brasileiro. 6 anos seguidos de Libertadores, isso nunca tinha acontecido. Então, vamos aqui pro Palmeiras e Flamengo, que foi um grande jogo. Você quer falar mais alguma coisa disso, sobre isso? Eu quero, assim, acho que assim, eu acho que a decisão está nesses 2 jogos. Os 2 jogos da Libertadores e os 2 jogos vão ter do Campeonato Brasileiro. Eu entraria com o máximo agora para eu levar vantagem no Brasileiro e na Libertadores e deixar o meu adversário complicado com os problemas que traz uma derrota e desclassificar Lembrar uma frase de Jorge Jesus, do Mister, que ele falou quando ele veio dirigir o Flamengo em 2019. Ele foi campeão brasileiro e campeão da Libertadores e não poupava ninguém. E aí perguntaram para ele, mas Mister, sério? Ora, Paulo, os caras ganham é para jogar futebol. São 4 jogos decisivos. Quem fica perder aí vai perder. Ele jogava, o Flamengo jogava e descansava. Jogava e descansava. E Falcão e Galvão, e tem uma coisa, gente. Alguns jogadores estavam nas suas seleções, mas a maioria estava descansando. Teve a data FIFA. Os caras não treinaram, os caras só treinaram. Os caras não jogaram e não viajaram. Não tem desculpa, concordo com o Vanderlei. Vai com a força máxima. Deixa eu entrar aqui. Vamos ver primeiro. Também concordo, pessoal. O Palmeiras aí ficou 10 dias, né? Só treinando, né? Então, poupar não agora, né? Eu acho que é um momento decisivo, Libertadores, Campeonato Brasileiro. Ok, talvez o departamento médico sabe qual é aquele jogador que pode sofrer uma lesão, né? Que tem maior risco, aí sim. Mas poupar para poupar, nada disso. Tem que ir para o jogo, é um momento decisivo, é um momento onde vai se decidir tanto Libertadores, Campeonato Brasileiro. Então, os melhores têm que estar em campo, né? Vamos fazer o seguinte, vamos ver os gols de Vasco da Gama e Fluminense, que terminou agora há pouco. Tem mais, porque é o choque de um contra o outro. Não depende dos outros times, nada. É o confronto dos dois. Aqui assim na Espanha, assim na Inglaterra. Isso que eu estou perguntando. Aonde é assim? Por favor, produção. Aonde é o confronto direto que vale? Luxemburgo e... Olha aqui. Não precisa falar nada, eu estava certo. A Copa do Mundo é confronto direto. Pronto, não precisa falar mais nada. Vocês iam falar de Espanha, iam falar de não sei o quê. Na fase de grupos é confronto direto, porque depois da fase de grupo não tem mais confronto. Claro. Se empatar vai pro pênalti. Claro. Então, se a Copa do Mundo é o confronto direto, não, é porque me veio à cabeça isso. Na Copa do Mundo é confronto direto. Então, se a Copa do Mundo é o máximo que nós temos, e se for buscar a Champions League, vem para mim, por favor, se na fase de grupos também não é confronto direto. E vai ver na Eurocopa, se na fase de grupos também não é confronto direto. É uma coisa para pensar para o futuro, né? É uma coisa para pensar para os próximos campeonatos, né? Lógico. Agora... Tem muita coisa para ser vista. Claro. Tem muita coisa para ser vista, faz tempo. Um campeonato de 38 jogos, tá certo? Você que decide não só com o confronto direto, decide dentro da competição. Eu acho que o confronto direto, ele para mim deixa de existir, porque eu posso perder o campeonato jogando contra o último colocado. Eu posso perder o campeonato. Eu posso perder o campeonato jogando contra o último colocado. Não, Luxemburgo, você não entendeu. Me desculpe. Não, você não entendeu. É confronto direto se 2 times chegarem com o mesmo número de pontos em primeiro. É isso. Não tem nada a ver com o último, não. É confronto direto se 2 times chegarem. Por exemplo, se 2 times chegarem. A mesma pontuação dos dois. Peraí, se o Bahia. Entendi, já entendi. Se o Bahia ganhar amanhã, quando é que o Bahia joga? Amanhã não, já foi. Quarta-feira. O Bahia está 3 pontos atrás do Botafogo.
com um jogo a menos, é por isso que eu quero falar. Se nesse jogo a menos o Bahia fizer os 3 pontos e se igualar ao Botafogo, aí sim seria o caso do confronto direto. E não quem tem maior time de vitória. Hoje ele está igual ao Botafogo, então vale isso. Exemplo que eu estou dando, entendeu, Luxemburgo? Quando tem o mesmo número de pontos. Por isso que na Copa é assim. Empurrão que não foi marcado. Agora eu quero lembrar outra coisa. Esse juiz que fez um bocado de lambança ontem, não tem, porque não é a questão do pênalti que deu aqui, o pênalti que não deu aqui, são os erros um atrás do outro, no critério de por que é falta para um lado, por que é falta para o outro, por que é cartão amarelo para um lado, por que é cartão amarelo para o outro. Bom, ele é o número 1 do Brasil, viu? Ele é considerado o árbitro número 1 do Brasil, por isso que ele estava nesse jogo. Sim. Então, vamos embora ver. O Jorginho, com os 2 braços, vai empurrar o Gomes e eu vou passar para vocês para ver aí o lance. Aí tem um lance, Galvão, tem um lance aí, eu acho que aí foi muito mais o erro do VAR. Eu não gostei da arbitragem, nunca gostei da arbitragem dele, ele está sempre brabo, ele está sempre irritado nos jogos, mas aí tem um momento que o Arrascaeta fica na frente dele. Tá? Ele não viu o lance. Ele não viu o lance, mas aí é o VAR, aí tem o VAR, tem que chamar. O VAR tem que chamar. Foi um empurrão, né? Foi aí eu faço uma pergunta, por favor, volta essa imagem para mim, calcula que ninguém falou até agora. Ninguém falou até agora. Para mim, houve empurrão e houve pênalti. Claro. Se você pensar só no empurrão. Mas se você voltar a imagem antes, por favor, aí já passou. Olha aqui, olha o pênalti, o Fux fazendo o pênalti, pegando pelo braço e puxando o Léo Pereira pelo braço, antes do empurrão. No caso é o contrário. Falou. Não, no caso é o contrário, né? Ninguém falou disso. Já vamos saber por quê? Porque os dois estão disputando, é luta por espaço. É um agarrando o outro. Pode pegar o braço e puxar? Mas ele também está segurando, olha. Não, foi só para botar confusão. Ricardo, e no outro lance aí, ó, o Jorginho nem pensa em pegar a bola, não tinha nenhuma condição. Foi direto no corpo. No braço e o... Tanto que veja só, depois, lá mais à frente, o Jorginho vai empurrar de novo, para mostrar, não fiz nada, eu só fiz isso aqui. Eu só fiz isso aqui. Tá falando do Léo, ele também puxa a camisa. É isso que eu tô te falando, ali é por espaço. Ah lá, depois ele vai, estão brigando por ali. Só para uma confusão mesmo, porque ele puxou pelo braço, antes puxou pelo braço. Olha lá, ele puxou. Pra mim é o seguinte, cara, quem tinha que estar marcando ali nunca pode ser o Jorginho, marcando o melhor cabeceador do Palmeiras. Tem que ser um outro cara que vai poder competir com ele de igualdade de condições. Não pode ser o Jorginho, que é um jogador que não tem histórico de cabeceador. Pra mim foi o único erro grave no jogo, foi esse. Pra mim foi pênalti. Os outros lances, pra mim, foi tudo normal. Tudo normal? Tudo normal. O pênalti no Pedro foi corretamente apitado. O choque Pedro e Fux então não foi vamos ver o lance do Pedro depois, pra gente não atropelar o assunto. Pra mim foi pênalti. Pênalti. Pra você foi pênalti. E o VAR errou em não chamar. Pênalti. O Vanderlei foi pênalti. Ricardo, pênalti. Maronado, pênalti. Pra mim também foi pênalti. Não há discussão. Mas o VAR não achou que foi pênalti, senão tinha chamado o juiz. Claro. Então vamos ouvir o áudio do VAR. E vamos dar o nome do árbitro. Do VAR. Do VAR. Caio Max. Caio Max era o principal. Porque lá tem uma meia dúzia. É o mesmo que procurou pênalti no Internacional e Corinthians lá. Tem uma meia dúzia de 7 que um fica gritando com o outro, é uma confusão que eu não consigo entender. Essa história, Galvão, desse tipo de lance que acontece bastante, teve força suficiente para deslocar ou não. É isso que acontece em vários lances iguais. Vamos ver o cara para ver o que ele fala. Ele vai falar isso. Então vamos embora. Exatamente vai falar isso. Então vamos ouvir dele. Goleiro, ataque, pode jogar, também pode jogar. E nada no goleiro, tá? Ele tá reclamando que tem uma mão que... Aguarda. Para que não consigo empurrão aqui. Para lá. Ok. Calma, Gomes, calma. Ele segurou o jogo. Eu não vou autorizar, pode ficar tranquilo. Pra mim, essa mão aqui é só uma mão de referência. Perfeito. Esse impacto. Não impacta, ok. Wilton, pode seguir o Wilton. Tá me bloqueando toda hora. Existem dois braços na costa, os dois braços dele tá estendido e não faz a flexão com impacto para empurrão. Ou seja, a conclusão final do ato de vídeo e que o juiz não quis nem olhar, porque ele não foi chamado para olhar, ele não é obrigado a ir olhar, mas eu volto no melhor juiz que esse país teve, primeiro a apitar uma final de Copa do Mundo, Arnaldo César Coelho. Eu volto no Arnaldo. Arnaldo disse o seguinte: não há como você analisar
Foi pênalti, todos nós chegamos à conclusão que foi pênalti. Mas para outros lances, não há como você analisar a intensidade do movimento na câmera lenta. Não há. O juiz está ali, ele está vendo. Ricardo, quantas vezes você empurrou os outros? Muito. Quantas vezes te empurraram? Muito também. Já marcaram o pênalti seu empurrando? Pois é, pessoal, a mídia discutindo aí essa atuação que o Palmeiras teve com o Flamengo, né? Projetando daqui para frente como é que vem a ser o Campeonato Brasileiro, né? O Palmeiras, para mim, para muitos ainda continua sendo o favorito. Claro, não vai ser um campeonato fácil, né? Eu acho que quem errar menos vai sair vitorioso, e principalmente, pessoal, quem sobressair nesses jogos de Libertadores, né? Por quê? Porque vai ter Libertadores, Brasileirão, Libertadores e Brasileirão. Então, quem conseguir sobressair bem nesses jogos vai se dar bem no Campeonato Brasileiro, não tenho nenhuma dúvida, né? Então, o Palmeiras fez uma grande partida contra o Flamengo. Se não fosse o árbitro, talvez tivesse saído vitorioso. Não merecia a derrota, jogou melhor. Sufocou o Flamengo do Maracanã, não deixou o Flamengo jogar. Infelizmente, os erros grotescos do árbitro causou a derrota do Palmeiras, né? O Palmeiras é líder, mesmo número de pontos do Flamengo, mas com uma vitória a mais. Claro, sem sombra de dúvida, para abrir o olho, né? É o mesmo número de pontos, não pode vacilar mais daqui para frente. Eu acho que o Palmeiras, se continuar desempenhando e jogando o mesmo futebol que está jogando, pessoal, dificilmente, eu sou sincero, eu não vejo o Palmeiras perdendo o Campeonato Brasileiro. Para mim tem tudo para o Palmeiras fazer aí grandes jogos e sair com boas vitórias, né? É claro, eu sei que falta 10 jogos, com certeza o Palmeiras não vai vencer todos os 10, mas a gente pode dizer ali que Palmeiras, ok, tem um jogo difícil, não, tem alguns jogos difíceis, né? Vai ter o Santos que perdeu, que precisa da vitória para se livrar de rebaixamento, vai ter o Cruzeiro, né? Ao que o Cruzeiro o Palmeiras joga em casa, né? Então, sem sombra de dúvida, jogando em casa, com apoio da torcida, pessoal, é mais do que favorito. Então, sem sombra de dúvida, é como eu digo, se continuar jogando o que vem jogando, continuar rendendo o que vem rendendo, aí esquece, pessoal. Esquece, porque dificilmente o Palmeiras vai perder o título do Campeonato Brasileiro. E tomara que continue, né? Jogando o mesmo futebol, tomara que continue com o mesmo rendimento, né? Quando você sabe, quando você tem rendimento, você vai estar mais próximo, né? Da vitória, né? Felizmente aconteceu esses erros absurdos. Todo mundo viu aí os erros que aconteceu. Infelizmente, o árbitro prejudicou muito, né, o Palmeiras. Tanto no lance do pênalti, tanto no lance do gol do Flamengo, né? Claro, cada cara vai ter uma opinião diferente, né? Uns acham que não, outros acham que sim. Uns acham que o Palmeiras não foi prejudicado, mas, sinceramente, pessoal, o Palmeiras foi mais do que prejudicado. O Palmeiras foi aquele time que parece que os caras entraram proporcional só para prejudicar o Palmeiras, né? Mas, infelizmente, assim faz parte, né? Um dia você é beneficiado, no outro dia você é prejudicado. Mas a gente espera que isso aí acabe, né? A gente espera que isso aí acabe. A gente espera que realmente os erros não aconteçam mais, né? Que seja um campeonato limpo, né? E que o Palmeiras aí venha fazer grandes jogos, pessoal. Vitor Roque, Flaco Lopes venha volta a jogar aquele bom futebol que a gente está acostumado a ver, né? Aquele futebol que a gente sabe que o Palmeiras tem condições de jogar. Claro, sempre vai ter um jogo ou outro, talvez, que você não esteja bem fisicamente, mas principalmente o mental, você precisa estar bem nessa fase final aí de Campeonato Brasileiro. Como eu disse, é uma fase aí onde vai decidir tudo, né? É uma fase aí onde se aproxima do fim do Brasileirão, se aproxima do fim da Libertadores, é fim de temporada, os jogadores estão desgastados, mas vale lembrar aqui, para mim o Palmeiras leva vantagem nisso aí também, até porque o elenco do Flamengo já é um elenco mais velho, o elenco do Palmeiras é um elenco mais novo, então
Isso aí, sem sombra de dúvida, pode acarretar no desempenho melhor do Palmeiras, né? Cara jovem, né? Abel Ferreira tem um grupo na mão. Abel Ferreira é um cara experiente, sabe a hora certa de fazer as mudanças, né? Então a gente espera que continue com a mesma pegada. Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião, se inscreva aí no canal Porco News e até a próxima, pessoal.